agora deixar o seu like. Muda tudo por quê? Porque daí o YouTube vai entender que é uma transmissão relevante, é um conteúdo relevante para a plataforma, porque olha quantos likes tem, olha quantos joinhas essa transmissão tem, ou esse conteúdo deve ser relevante. E aí distribui, né, para outros internautas, para outros espectadores, o conteúdo do Pavivi sem mimimi. Por isso é importante demais o seu like, o seu joinha. Eu separei para a gente começar a nossa jornada um artigo que saiu nesta quarta-feira no Estadão. O artigo de J.R. Guzzo, mestre J.R. Guzzo, diz e traz como título o seguinte: Toffoli é o cérebro por trás da doutrina torta do STF. Esse artigo do J.R. Guzzo, se você não leu, eu vou trazer para você aqui. O artigo diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, de um desvario aqui a um disparate ali, vai oferecendo ao mundo uma doutrina até hoje desconhecida nos registros do direito universal. É a aplicação da justiça através do controle remoto. Como nos equipamentos de televisão, o ministro encarregado de tomar esta ou aquela decisão aciona a tecla desliga sobre os fatos que possam estar em desacordo com a sentença que ele quer dar. O efeito é exatamente o mesmo que se observa nas telas da TV. Fica tudo preto, as imagens, as vozes desaparecem e a realidade que existia na sua frente até aquele instante passa a não existir mais. É o que o STF tem feito com empenho cada vez mais sistemático. Sempre que querem atender aos seus desejos, acionam a caneta que o Estado brasileiro lhes dá e anulam coisas que já aconteceram na vida real e que, pelas regras gerais da lógica, deveriam levar a uma decisão oposta àquela que decidiram tomar. O ministro Dias Toffoli, pelo que parece, pelos seus despachos que dá, está sendo o grande cérebro por trás dessa doutrina. Por sua própria conta ou a pedidos, é o que mais tem utilizado o controle remoto para apagar quaisquer acontecimentos materiais que obrigariam um magistrado a decidir desta ou daquela forma. Como o cidadão que desliga a TV quando não quer mais o programa, Toffoli acaba de sumir de um golpe só, com todas as provas e todos os processos contra o empresário Marcelo Odebrecht, o condenado estrela pelo crime de corrupção ativa da Operação Lava Jato. Já tinha, pouco tempo atrás, tomado a decisão de perdoar a construtora Odebrecht e o grupo industrial JF do pagamento de multas, somando por volta de 15 bilhões de reais, penalidades que os seus diretores tinham se comprometido a pagar para não serem presos por corrupção. Não deu para entender nada. O ministro, é óbvio, não forneceu até hoje uma única explicação coerente para fazer o que fez. Aliás, eles nunca dão explicação nenhuma. O fato é que os magnatas nem foram para a cadeia e nem pagaram a multa. Agora, com a anulação de todos os processos contra Marcelo Odebrecht, o STF faz mais um avanço histórico. A Justiça Brasileira de 2024, através de Toffoli, considera oficialmente que crimes provados por evidências físicas, pela devolução de dinheiro roubado e pela confissão espontânea do próprio réu, assistido por todos os advogados garantistas do mundo, não existiram. Tecnicamente, com base em decisões como essa, qualquer crime cometido no território nacional pode, a partir de hoje, receber um certificado de não existência. Não se aconselha a ninguém, naturalmente, fazer essa experiência consigo mesmo. A doutrina do controle remoto tem um outro fundamento essencial. Não se aplica segundo o crime julgado, mas segundo o nome que aparece na capa do processo. O nome Odebrecht
Funciona. Outros nomes funcionam também. Se o sujeito não tem um nome validado, sai de baixo. Se for acusado, por exemplo, de dar golpe de Estado com uso de estilingues, aí vai pegar 17 anos de reclusão. Nome inválido, dirá o Supremo Tribunal Federal. Este é o artigo de J.R. Guzzo, publicado nesta quarta-feira pelo jornal O Estado de São Paulo. E aí, duas considerações. A primeira, a gente não pode esquecer. Toffoli é o amigo do meu pai, que decide censurar a revista Cruzoé e que, sem seguir o que diz o regimento, que pedia uma eleição para escolher o relator, escolhe Alexandre de Moraes para ser o relator do inquérito do fim do mundo. Só que Toffoli tem uma característica interessante. Pavi poderia falar muito melhor do que eu sobre o assunto. É a opinião de um brasileiro. Toffoli, ele tocou a campainha e saiu correndo? Ou é aquele tipo de mentor intelectual desse momento triste que o Poder Judiciário vive no Brasil, pelo menos nos últimos anos? É certo que Ricardo Lewandowski, para mim, testou naquele momento do impeachment da Dilma, quando no impeachment da Dilma ele disse: vamos fracionar a Constituição, já está empichada mesmo, já vai deixar o cargo, mas vamos manter Dilma elegível, porque vai que ela quer ser uma merendeira. Lembra disso? Naquele momento, para mim, no meu entendimento, naquele momento, Lewandowski testa. Vamos testar essa turma de frouxos, essa turma aqui no parlamento, essa turma que deve aqui, deve acolá, tem o rabo sujo aqui, o rabo preso acolá. Vamos testar, vamos testar. Testou e passou. Dali para frente, porteira aberta. E Toffoli, quando é chamado de amigo do meu pai naquela tabela divulgada pela Cruzoé e age daquela forma, coloca Alexandre de Moraes na linha de frente e ele vai para os bastidores. E pouco é lembrado deste fato. Agora, a anulação das condenações, JF, Odebrecht, tudo isso, quando ele desliga esse controle remoto sugerido brilhantemente pelo mestre J.R. Guzzo, ele também desliga a credibilidade do brasileiro sobre essa instituição chamada Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, hoje pela manhã na Auriverde Brasil, na abertura do jornal que ali apresento, eu trouxe um texto do padre Paulo Ricardo para o alerta sobre o que Alexandre de Moraes decidiu fazer na última sexta-feira, quando suspende a determinação do Conselho Federal de Medicina e autoriza o aborto de crianças no ventre de suas mães que estejam com 22 semanas ou mais de gestação. Isso se chama assistolia. Para quem me assistiu na Auriverde, talvez esteja ouvindo tudo de novo por aqui, mas para você que nos acompanha aqui no Pavivi e não me ouviu falando pela manhã na Auriverde Brasil, essa assistolia consiste na morte desta criança com 22 semanas ou mais de gestação no ventre da mãe. Se é que pode chamar de mãe alguém que faz essa opção. Só que, diferentemente do aborto que antecede essa fase de 22 semanas, aborto que pode ser feito pela curetagem, enfim, este modelo da assistolia necessita de uma injeção com uma agulha longa. Me perdoe pelos detalhes, mas você vai entender onde eu quero chegar. Necessita de uma injeção com uma agulha longa. Essa injeção dada no ventre da mãe, procurando o coração da criança que está no ventre da mãe e que precisa, esse médico, com essa agulha longa,
com o auxílio da ultrassonografia, encontrar o coração dessa criança no ventre da mãe. Alguns detalhes cruéis. A criança, mesmo no ventre, tenta se esquivar da injeção. A criança, mesmo no ventre, tenta se livrar daquela situação. Só que, por diversas vezes picada e furada, essa criança tem a sua morte decretada quando o médico encontra o seu coração e ali aplica cloreto de potássio. Só para você ter uma ideia, o Conselho Federal de Medicina Veterinária proibiu essa prática de aplicação de cloreto de potássio em animais para eutanásia. Sabe por quê? Porque a dor é indescritível para o animal que é senciente, que é sensível. A dor é indescritível. E aquela criança, a partir de 22 semanas, toma diversas picadas de uma injeção de agulha longa, até que o médico encontre o seu coração e ali aplique a injeção, que vai causar na criança, que tentou se esquivar da injeção, uma dor indescritível. E assim, ela é morta no ventre da mãe. Isso é a sistolia. E eu fiz questão de, embora com esses requintes de crueldade, te contar o que acontece, porque foi isso que o ministro Alexandre de Moraes autorizou acontecer no Brasil, tirando a autoridade do Conselho Federal de Medicina e autorizando hospitais públicos a realização de tal procedimento, matando crianças no ventre de suas mães. 22 semanas, os ossos já não são mais maleáveis ou flexíveis, e por isso teria que se dar dessa forma, ou tem que se dar dessa forma, o aborto para matar uma criança no ventre da sua mãe. Se não for assim, terá que fazer uma cesárea. Então, médicos e enfermeiros matarem a criança já na mesa, já com o parto feito. Uma criança que vingaria, como diriam os antigos, uma criança que sobreviveria diante dos avanços da medicina, mas que morre em função de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal.